bem, sejam bem-vindos. Terceira etapa do nosso 17º Congresso, o embate jurídico. E na terceira etapa, nós teremos um embate entre o promotor de justiça Rafael Kurkowski e a professora doutora em Direito Processual Penal Simone de Alcântara Savazone. Nós vamos discutir neste terceiro painel, sempre no formato de embate, duas posições diametralmente opostas. Nós vamos discutir a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da execução provisória da pena no tribunal do júri. Deixa eu esclarecer que nós vamos limitar a discussão à execução penal provisória no tribunal do júri, porque sabemos que fora do tribunal do júri, o Supremo já decidiu ser inviável por conta de vários princípios, destacando-se o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpa. O Rafael vai defender a tese da constitucionalidade e a professora Simone a tese da inconstitucionalidade. Vou começar com o Rafael, aqui vamos obedecer mais ou menos a arquitetura do plenário do júri. Primeiro fala o Ministério Público, depois fala a defesa. Eu vou me manter isento aqui, eu vou ter que me segurar para manter isento. Eu vou ter que me colocar na posição, Rafael, de juiz. Difícil, né? Aí você vê como a posição do juiz é muito mais difícil que a nossa, que tem que conter a sua impressão e tem que fazer cara de que ele pode acabar decidindo de um ou de outro lado, mas eu já tenho a minha convicção, não é verdade? Rafa, Simone, nós dividimos 10 minutos para cada um no primeiro bloco. No segundo bloco, voltam na mesma ordem, mas com 5 minutos. E aí teremos um terceiro bloco, 2 minutos para cada um. Eu vou estar recebendo as perguntas dos nossos telespectadores, principalmente sorteio da fotografia, tal, que mais e melhor espelhar este embate jurídico vai ganhar um livro. Rafael, começo com você. 10 minutos. Ok, muito boa noite, professor Rogério, meu professor também. Uma ótima noite para a doutora Simone, professora cuja fama também precede. Rogério, peço só que tu policize o meu tempo, por favor, que eu estou sem cronômetro aqui. Então, sobre execução provisória da pena no júri, meus caros, a matéria hoje se encontra relativamente simples e pacificada, porque desde o HC 118.770, o STF pacificou a questão na primeira turma e passou a admitir a execução provisória da pena no júri, o que significa o cumprimento imediato da pena, tão logo sobrevém a condenação no plenário. Foi decisão reiterada em outros HCs e até decisão monocrática da primeira turma, é verdade. Não teve da segunda turma o apoio ainda. Passadas essas decisões, no final de 2019, sobreveio a lei anticrime, que acrescentou o 4921E ao CPP e previu que condenação no júri, pena igual ou superior a 15 anos, cabe execução provisória da pena. Atentem para esse artigo, é novidade legislativa, já é objeto de um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, cujo relator é o ministro Barroso, e este recurso extraordinário vai definir a sorte desse artigo, que por enquanto se presume válido. Muita atenção para essa novidade. Então, quanto ao debate aqui, temos que verificar a razão para isso ter acontecido. Finalmente, mais de 30 anos depois, o legislador infraconstitucional se deu conta de que o júri tem alguma coisa de diferente, um elemento especial, que se chama soberania, soberania dos veredictos. Pergunta-se, a lei não contém palavras inúteis. A decisão do STF é soberana? Não. A lei, a Constituição, não previu soberania para o STF. Curiosamente, previu para quem? Para o júri. Curiosamente, soberania também é forma de democracia participativa.
Comparem a redação da soberania quando explica sobre os votos no júri, artigo 5º da Constituição, e o artigo 14 dos direitos políticos. O voto é exercício a soberania é exercida mediante voto direto, secreto, com igual valor para todos. Percebam que o mesmo tratamento conferido para o voto de nós nas eleições é devido ao voto dos conselheiros, dos jurados do Conselho de Sentença na sala especial durante a quesitação. Então, o mesmo tratamento dos votos nas eleições é do voto do jurado. Pergunta-se, se recorre contra o resultado das eleições, o voto dos nós eleitores fica suspenso? Fica aguardando ad eternum o resultado do recurso interposto contra as eleições? Claro que não. É dado cumprimento imediato ao voto do eleitor e depois se resolve a questão no recurso. Este é exatamente o mesmo raciocínio que deve prevalecer no tribunal do júri. Atenção nesse ponto que júri é soberania. E o que é soberania? Se resgatarmos a doutrina José Frederico Marx, 1950 mais ou menos, ele deu o melhor conceito até então. É a impossibilidade de o juízo togado substituir a decisão do juízo leigo, ou seja, o jurado. Agora, é só isso? Soberania é só isso? É soberana uma decisão do júri que não pode ser reformada no mérito, mas apenas rescindível, ou seja, anulada. É soberana essa decisão se ela tem que esperar o trânsito em julgado do agravo interposto contra o agravo interposto contra o recurso extraordinário interposto contra o acórdão, o recurso especial do STJ? 20 anos depois? Claro que não. A lei não contém palavras inúteis. Reservemos, portanto, um sentido razoável, um sentido lógico à soberania. Não nos esqueçamos disso. Então, e aqui eu vou me permitir adiantar um pensamento da professora Simone, muito provavelmente, ela vai sustentar que, mas a presunção de inocência justifica que não pode haver execução provisória no júri. Muito bem. A presunção de inocência tem 3 conceitos, rapidinho. Regra de tratamento, súmula vinculante número 11. Eu não posso algemar o sujeito se ele não oferecer perigo. Ok, isso não tem nada a ver com a execução provisória da pena no júri. Regra de ônus da prova. Quem tem o ônus de comprovar no processo penal a acusação, na ação penal pública incondicionada e condicionada, é o Ministério Público. Quando que o Ministério Público se desincumbe desse ônus? Lá no plenário. Lá quando o juiz natural, o Conselho de Sentença, que é o único juiz que pode apreciar a culpa, define a culpabilidade do réu e julga a demanda. Ali se esgotou o ônus da prova. Passado dali, não existe mais ônus da prova da parte do Ministério Público. Tanto que, contra a condenação, se tiver interesse, é o réu que deve recorrer. Razão pela qual o ônus é dele, não é mais da acusação. Terceiro significado da presunção de inocência. Regra de decisão. Ao final do processo, independentemente de quem tem o ônus de demonstrar culpa ou não, ao final do processo, se restar dúvida, a dúvida favorece o réu, claro. E esses 3 sentidos não têm relação com a execução provisória da pena no júri. Também se diz que a execução provisória da pena ofende duplo grau de jurisdição. Eu só lembro o seguinte, duplo grau de jurisdição é um elemento político que diz que, para evitar a chance de erro de um juízo monocrático, nós chamamos um juízo colegiado. Muito bem, no júri a decisão já é colegiada. E só pode ser colegiada porque só pode ser tomada pelo Conselho de Sentença. Mas a Constituição prevê exceções ao duplo grau de jurisdição, que nunca foram questionadas. Ação penal originária, de quem começa no TJ, STJ e o réu que começa no STF. TJ e STJ, em caso de recurso, o recurso que cabe para o Tribunal Superior não discute culpa, não discute fato, mas apenas direito. Então, nós já não temos um duplo grau de jurisdição para isso. Então, encaminhando aqui para o encerramento, mais ou menos, verificamos ainda o seguinte, professora Simone e professor Rogério, nós temos finalmente a positivação dessa execução provisória no CPP. O CPP, que ao mesmo tempo proibiu a execução provisória como pena preventiva, lá quando ele regulamenta a prisão preventiva,
autorizou a execução provisória no júri. Com um retardo de mais de 30 anos, o legislador finalmente passou a cumprir a vontade da Constituição, que é reservar soberania à decisão do Conselho de Sentença. Então, percebam que neste ponto, meus caros, o que temos aí? Exatamente a valorização dessa soberania que é tão cara ao regime democrático. Não nos esqueçamos de que o Tribunal do Júri é instrumento de democracia participativa. Como é que nós participamos da vida pública? Mediante votos nas eleições, mediante a escolha de senadores, deputados, congressistas e mediante o voto do jurado do Conselho de Sentença. É administrar o poder judiciário diretamente sem o intermediário, que é a figura do juiz. E aqui foi a vontade da Constituição. E para garantir efetividade a essa administração do poder judiciário é que se reserva a soberania. Então, não garantir a soberania, não cumprir de pronto a vontade soberana do jurado, é fazer menoscabo dessa soberania. Rogério, quanto tempo eu tenho? 1 minuto. 1 minuto. Então, com essas palavras, é a primeira parte, eu não vou reservar, eu não vou revelar aqui... Já que você tem 1 minuto, mostra o teu livro que você fala sobre isso. Aproveitando a propaganda, então, foi a minha dissertação de mestrado. Aproveito aqui com o efeito espelho da câmera, mas esse tenho muito orgulho dele. É a pesquisa que eu desenvolvi ao longo do mestrado, para minha felicidade, a apresentação pelo ministro Barroso deste livro, e é ali que eu encerro as ideias sobre a execução provisória da pena antes da lei anticrime ter alterado o CPP e ter positivado essa medida. Agradecendo, então, Rogério. Você volta depois da professora Simone, que agora, professora, 10 minutos, vai precisar que eu controle o tempo, eu estou aqui à disposição. Eu vou colocar no mudo. Professora, 10 minutos, está com a palavra. Rogério, boa noite, Rafael. Veja a incumbência, né? Uma tese, uma dissertação de mestrado, e aí a convicção com que um promotor fala que passa até a convencer, né? Eu tenho todos os fundamentos, mas a função do promotor é essa, Rafael. Eu até vou ousar dizer que você fez o que o Eros Grau faz, que seria um recorte da Constituição, e muito bem feito ao garantir essa soberania. Mas, e já adiantou alguns argumentos meus, já rebatendo, e eu vou ser obrigada a entrar. Então, acho assim, a questão que a gente precisa analisar, primeiro, a inconstitucionalidade, para mim, é um retrocesso completo, a previsão, principalmente fixando numa pena de 15 anos, aí arbitrariamente numa pena de 15 anos. Né? As dúvidas vão surgir, eu tenho certeza que os alunos vão fazer. Mas, para defender a inconstitucionalidade desse artigo, que para mim foi o que mais saltou quase aos olhos, primeiro essa interpretação normativa, né, que o Alexis coloca para nós, é dizer, afinal, a soberania, o foco que o Rafael deu para a soberania é um foco diferente do que eu daria. Tá? Para mim, a soberania do Tribunal do Júri é para o indivíduo e não para o Estado. Então, o indivíduo tem direito de ser julgado pelos seus pares, tem o direito de ter esse veredito entre o fato, né, a materialidade e a autoria, mas a pena fica adstrita ao magistrado, e isso nós sabemos. Então, a partir do momento em que eu digo que eu vou ferir a soberania do júri ao ter essa execução provisória, isso para mim, um argumento falho, assim, que não tem validade. Por quê? O indivíduo, a gente sabe que essa decisão do júri, ela não é imutável. É uma decisão que cabe o recurso de apelação, ainda que aquela apelação que chamamos meio afunilada, meio sui generis. Mas nós temos a possibilidade, isso não temos como esconder, que o tribunal pode fazer uma nova análise do fato. Por quê? Porque se os jurados julgarem diametralmente, né, oposta à prova dos autos, sabemos que ele pode anular e submeter a uma nova soberania do júri. Então, eu não vejo como usar esse instrumento da prisão provisória, essa execução provisória, como um argumento válido, um argumento que prejudica o cidadão, sendo que a soberania do júri vem
ela vem justamente nessa ideia do iluminismo, nessa ideia do século XVIII de trazer garantias ao cidadão, e ela tem que ser vista como o cidadão que está sob júdice. Vou invocar aqui, sim, o princípio da não culpabilidade antecipada, o princípio da inocência, e é esse o princípio que norteia todo o direito penal, e a Constituição os garante-nos, né, no artigo 61 e no artigo 5º, inciso 61, 62, Gilmar Mendes vem no 65, embora o Gilmar Mendes, o ministro, seja alguém polêmico, acredito que ele tem muita precisão no que ele coloca, essa ponderação judicial que precisamos ter na execução. Vou trazer um outro argumento que me traz o Rafael começou falando do HC de São Paulo, que é o 118.770, que o Barroso é o relator, né? E aí, quando vamos rebater, a gente sabe que quando o ministro Marco Aurélio falou, ele não entrou no mérito. Quando Rosa Weber falou, ela não entrou no mérito. Foram julgados questões quanto ao recebimento ou não do habeas corpus. Embora ali, eu vi que prefaciou o seu livro, o ministro Barroso, e te parabenizo por isso, e lembro aqui os alunos o artigo 283, que diz que a gente só pode ter, que foi o que o Rogério colocou, a prisão, a execução provisória, quando a gente já tiver o julgado em segunda instância, não preciso das instâncias superiores. Não vejo por que o júri tem um tratamento diferenciado, não vejo como garantir a onipotência do jurado. A gente sabe que os jurados têm o julgamento com uma convicção íntima, né? E aí talvez sujeito a uma falibilidade maior, não estou dizendo que não, mas são pessoas leigas que estão julgando, então eu estou pré-executando alguém que pode ter a sua decisão reformada. E, Rafael, o que mais me convence não é a DC 43, 44, o artigo, eu tenho a prisão, se eu precisar, eu tenho a preventivo. Então, eu tenho outros meios de manter este réu preso se, de fato, ele apresentar algum perigo. E eu tenho a Constituição me garantindo, ou eu prendo por flagrante, ou eu prendo porque eu tenho motivos para essa prisão. Então, eu vejo ela uma prisão sem nenhuma razão, uma prisão que até eu escreveria sobre uma prisão irracional de colocar o réu. Se tiver motivos para execução, para manter a preventiva, que se mantenha ou se decrete a preventiva, existem instrumentos para isso, eu não preciso ferir a inocência ou adentrar a culpabilidade do sujeito. Lembrando que a soberania dos jurados se diz respeito aos fatos, né, e provas, e não à dosimetria de pena. Eles estão sujeitos a um novo julgamento, pode estar sujeito a um novo julgamento. E eu estava conversando com o Jamil, pensando comigo e lendo os dados do CNJ, veja, se eu prendo alguém, faço essa execução provisória, e se tiver a prescrição reconhecida, Rafael? E se lá na frente, na hora do julgamento, demorou 13 anos o julgamento e eu tenho a prescrição, o que eu faço com esse réu que ficou preso numa execução provisória? Qual seria a minha justificativa? Quer dizer, eu estou tirando dele, e eu estou tirando uma segunda possibilidade, e se ele for absolvido? Por exemplo, que eu submeta a um novo tribunal do júri, porque as provas os jurados julgaram contrariamente às provas dos autos. Por que retroceder e não manter as espécies de prisão provisória que eu tenho, e depois haverá detração, caso seja caso de execução de pena? Eu venho com um código para dizer 15 anos, e eu já vou perguntar, Rafael, 15 anos por crime doloso contra a vida? Ou pode ser uma dosimetria de pena com soma no concurso material, por exemplo? Então, o juiz está ali e está julgando também outros crimes conexos. E aí o legislador não falou nada. E ele vem depois, a gente nem tratou, mas eu acredito que seja da réplica, com as exceções. Que que depois vem a previsão. Se ele ver que não é de caráter protelatório, né, ele pode dar o efeito suspensivo se não for de caráter protelatório. E o questionamento e o subjetivismo do caráter protelatório? Ele estaria entrando, então, no mérito do recurso para dar o efeito suspensivo e daí para não ter a execução provisória da pena? Então,
para mim, é uma redação, assim, primeiramente falha, aberta, vaga, indeterminada, prejudica o sujeito, cidadão, objeto da Constituição e dos valores constitucionais, a dignidade acima de qualquer coisa. Eu tenho que olhar a soberania pelo cidadão, que tem o direito de ser julgado novamente, caso o julgamento seja contrário à prova dos autos. A gente tem essa previsão, e eu não vejo motivo para executá-la provisoriamente se eu tenho instrumentos que, caso necessário, se é um sujeito que apresenta uma periculosidade, então mantenho ele na preventiva, ou decreto a prisão preventiva do 312, eu tenho essa previsão. E ainda eu tenho o 313, que garante, aqui eu até anotei a redação, que não se admite a decretação da preventiva como forma de execução provisória. Então os juízes não poderiam sair pela tangente de decretar a preventiva como uma espécie de prisão provisória. Os motivos do 312 devem estar presentes, a Constituição garante isso. Nisso acompanha, então, Gilmar Mendes, né? E aí, diferente do Barroso, questiona o julgamento do HC, que o Rafael começou aí. Rafael, talvez com mais propriedade, me fale do julgamento do 118.77 de São Paulo, né? E o recurso que hoje, até que nós colocamos aqui, que é o que foi, eu acho que é o RE que você está falando, 1.235.340, né, que está na relatoria do Barroso, que está aí excepcionando a aplicação do 283, garantido das ADCs 43 e 44, no Tribunal do Júri. Mais um pouquinho, Hermínio Marques Porto, já acabou a minha hora? Tem mais um minuto. Hermínio Marques Porto, ele fala para nós realmente o que o Rafael adentrou da soberania dos júris, né, com a impossibilidade dos juízes togados substituírem, sim, os jurados, mas ele não diz que os jurados vão ter essa onipotência, né, esse poder de, num primeiro julgamento, estar realmente falando a verdade, né, ou estar realmente de acordo com a prova dos autos, que eu acho que é o que mais garante ao cidadão o princípio da não culpabilidade presumida. Eu acho que eles julgam a culpabilidade, mas a punibilidade é do magistrado, e todas as dúvidas do 492. Vamos lá, Rogério, que eu acho que vai vir um monte de coisa aí nas exceções. Com certeza, parabéns, Rafael, parabéns, Simone. E, Rafael, como mediador e tentando ser isento, eu vou colocar aqui algumas questões. Questões que eu já me deparei em debates, que eu faço questão de que elas sejam debatidas aqui também. Então, não procure extrair conclusões do que eu penso em cima dessas provocações. São provocações próprias de um mediador. Rafael, a partir do momento que se dá essa musculatura à soberania do veredicto, se você trabalha com essa musculatura, o Ministério Público de São Paulo trabalhou com essa musculatura também, lembrando ao Supremo que em dois momentos tristes da nossa história, os governantes eliminaram a soberania do veredicto do Tribunal do Júri, em dois momentos de exceção. Então vamos trabalhar em cima dessa musculatura que você está dando, Rafael. Por que a soberania dos veredictos teria essa musculatura só para autorizar a execução provisória da pena e não teria musculatura para impedir o recurso do Ministério Público quando o jurado absolve o réu por clemência? O nome da minha mãe é Nice, Rafael. Vamos lá, sem problema. Deixa eu dar um start, que eu estou com um cronômetro agora, 5 minutos. Excelente pergunta, Rogério. Professora Simone, sou fã da senhora, excelentes colocações, e vamos bem rapidinho pelo Rogério e depois tentar tecer algumas considerações sobre a muito boa fala da professora Simone. A musculatura referida pelo professor Rogério, meus caros, é a seguinte: é constatação universal, não apenas no Brasil, períodos de exceção. Ditaduras não gostam do povo, e o primeiro objetivo de uma ditadura é acabar com qualquer forma de participação do povo no governo. Então, regimes ditatoriais simplesmente eliminam a soberania dos veredictos. Isso assusta o ditador, porque a soberania é uma forma de o cidadão participar diretamente da administração do governo, no caso do Poder Judiciário. Segundo ponto,
Por que essa soberania, o Rogério perguntou, não é suficiente para justificar o descabimento da apelação do Ministério Público? Basicamente pela linha D, por recurso, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. É a pergunta completa que foi feita. Percebamos o seguinte, o jurado, assim como não tem um poder onipotente para condenar em absoluto, razão pela qual existem as exceções que a professora Simone ressaltou, e caso típico, o Ministério Público, no plenário, eu já fiz isso várias vezes, pede a absolvição. Claro que o defensor faz coro, e ainda assim os jurados condenam. Este é um caso excepcional que justificaria não executar provisoriamente a pena no júri, e tem previsão lá no 492 do Código de Processo Penal. Sem problema. Agora, por que não podemos tolher o Ministério Público do recurso contra a sentença de absolvição? Porque o contraditório vale para os dois lados, não apenas para a defesa. O Ministério Público, quando vai ao plenário do júri, ele representa a sociedade como um todo. Ele representa a eficácia objetiva dos direitos fundamentais, que consiste na utilização do direito penal para tutelar, através do Estado, por intermédio do Estado, o particular contra ofensas de terceiros. Então, não podemos deixar o Estado capenga, sem um recurso. Essa é a resposta simples. E em relação à fala da professora Simone, observamos que ela é adepta e fervorosa de um direito penal liberal, negativo, que é aquele em que o direito penal é apenas um limite negativo contra o Estado para não invadir a minha esfera. Por isso que ela ressaltou tanto a proteção do réu, a proteção do réu, a proteção do réu. Em momento algum, o direito penal liberal consegue utilizar o direito penal para proteger o cidadão contra terceiros. Em momento algum, esse direito penal liberal consegue explicar o que é um mandado de criminalização, quando a Constituição manda punir a pessoa jurídica que degrada o meio ambiente, quando a Constituição manda punir para proteger criança e adolescente, quando a Constituição manda punir e considerar imprescritível o racismo. O direito penal liberal não consegue explicar isso, porque ele é só um limite à intervenção do Estado, não justifica a intervenção do Estado. Então, partindo desse pressuposto, se eu só enxergar o júri como um direito penal liberal negativo, é claro que eu não consigo justificar a execução provisória da pena. Só que a leitura que eu convido a todos a fazer é exatamente essa, é uma leitura constitucional do Tribunal do Júri e da Constituição, que emprega direitos fundamentais tanto negativos, que impedem o excesso do Estado contra mim, por outra mão, o direito penal positivo, o direito fundamental positivo, que é quando o Estado me protege contra terceiros, inclusive pelo direito penal. Quando eu observo essa eficácia objetiva dos direitos fundamentais, que explora muito bem aqui a Ingo Sarlet, nós temos perfeita justificativa para a execução provisória da pena, sobretudo porque ali, partindo de uma leitura constitucional, é o jurado administrando o poder judiciário. Façam sempre a relação de quando nós votamos nas eleições e escolhemos os governantes. Se houver recurso contra a eleição, o nosso voto não fica suspenso por 10, 15, 20 anos até sobre a superveniência do trânsito em julgado lá no STF. Então, tem que se chamar atenção para isso, sobretudo para essa leitura integral da Constituição, que destaca, sobretudo, a eficácia objetiva dos direitos fundamentais. Outro comentário meu, 10 segundos faltando, o que se sustenta na execução provisória da pena não é prisão cautelar, é a execução pura e simples da pena, é a pena prendendo porque ela é pena. Se fosse preventiva, eu recorreria à preventiva, é claro. Então, guardando aqui, ainda para o meu próximo retorno, que eu devolvo a palavra ao professor Rogério. Legal, obrigado, Rafael. Professora Simone, antes de lhe devolver a palavra, eu também gostaria de fazer uma provocação simples. Será que a execução provisória no júri não teria fundamento quando nós pensamos que o procedimento do júri, diferentemente de qualquer outro procedimento, é bifásico? O procedimento do júri ele tem um juízo de viabilidade, depois o juízo de mérito, prelibação e delibação. E o procedimento do júri é o único procedimento em que, na segunda fase, se observa a plenitude da defesa. Será que tudo isso, somado a um julgamento colegiado,
será que não serviria de fundamento para, excepcionalmente, este procedimento coexistir com a execução provisória da pena? Olha, Rogério, Rafael, Rogério, é muito bom porque eu sei que você não coaduna do que você está perguntando, mas a sua ênfase na pergunta foi sensacional. E eu digo o porquê, embora ele seja bifásico, embora ele tenha essa dupla admissibilidade, enfim, ele tenha passado por um juiz togado, houve então a submissão e aí a deliberação pelo júri. Eu fundamento no seguinte princípio. Artigo 93, inciso 10 da Constituição. Eu tenho que ter a livre convicção motivada. E no júri é o único lugar em que eu tenho a íntima convicção. Então, aí eu tenho um conflito, e aí eu digo para você, Rafael, de verdade, eu tenho agora interno, eu não sou uma pessoa extremamente garantista, não tenho essa leitura da Constituição, eu, então, invoco a leitura da Constituição até pelo professor Ingo, né? De outro modo, essa ponderação de princípios, entre o princípio da inocência, da não culpabilidade, e o princípio da soberania dos vereditos. Adentrando que não existe um princípio absoluto, não existe nada que não possa ser relativizado, existe algo que não pode ser relativizado, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu acredito que na leitura da Constituição, vindo de uma visão iluminista, vindo dessa ideia de garantia ao cidadão, eu não acredito que o júri tenha que ser visto como uma garantia para a sociedade, mas uma garantia para um cidadão que faz parte dessa sociedade e que está sendo julgado, sim, por um órgão colegiado, concordo, Rogério, mas um órgão colegiado de íntima convicção. Então, não é um órgão colegiado tal qual um tribunal, o que o professor Rafael disse que excepcionaria aí o meu argumento do duplo grau de jurisdição, não previsto constitucionalmente expressamente, previsto através dos recursos, mas na Convenção Americana a gente tem a previsão e somos adeptos, e aí a gente nem discute de ordem principiológica. Então, eu levaria, eu não gosto muito eu falo para os meus alunos na orientação de dissertações, não começa no princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele pode tudo, ele pode o sim, ele pode o não. Mas aqui, quando eu vou olhar essa soberania, a sua versão sobre soberania, quando eu leio a soberania do voto, né, e aí foi o que você falou, ficaria então sobrestado o nosso voto, o nosso exercício da soberania, eu distinguiria essa leitura, não querendo fazer uma leitura parcial da Constituição, recortada da Constituição, mas a soberania do júri não me parece ser a mesma soberania a que se garante no direito de voto, né? Ao que se queria na instituição do Estado Democrático de Direito. Então, essa soberania, não acredito que ela se sobreponha numa ponderação principiológica, numa leitura até que eu fiz, que eles chamam, eu achei tão bonita a palavra do Ferraioli, eu copiei aqui, da mutabilidade fundada em decisão contrária, enfim, você começa a ler só para falar firulas, mas a verdade é que a íntima convicção, primeiro, não me faz acreditar na imutabilidade dessa decisão do começo, o que não me garante a certeza da execução provisória dessa pena, o que vai ferir a dignidade daquele cidadão que está submetido aos juízes leigos, aos juízes que foram, então, escolhidos por um conselho. Como promotor de justiça, Rafael e Rogério, vocês sabem que há uma recusa e uma aceitação dos jurados. Então, às vezes, há uma sorte na composição, tanto é que você tem pedido de absolvição pela MP, pedido, lógico, a concordância pela defesa, e mesmo assim os jurados, de tão leigos que são, acabam condenando o indivíduo ou não enxergando, então, a necessidade da prisão daquele indivíduo. E, Rafael, o que mais me questiona por que 15 anos? Os jurados vão falar, eles vão falar da culpabilidade, quem faz dosimetria da pena é o magistrado, a gente sabe disso, eles não falam de pena. Então, a soberania deles não diz respeito à pena, a soberania diz respeito às provas, fatos e autoria. Agora, por que não 16? Por que não 18? E por que se esse sujeito... Aí eu indago, sei lá, se eu deveria deixar para trás, mas... E aí eu tenho o latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, mas eu tenho a vida envolvida. Eu tenho uma pena de 30 anos, né? E aí eu sou obrigada a seguir o 283,
e não submeto ele à execução provisória, salvo se ele tiver os motivos da cautelar, por exemplo, do 312. Então, quer dizer, o sujeito pode ser condenado a 30 anos, fica solto aguardando o julgamento de segunda instância, correto? Agora, se ele for condenado no júri, então eu, quando for instruir meu cliente, eu vou, né, como se pudesse, mas se eu pudesse instruir, eu falo, faz o seguinte, furta alguma coisa depois, porque se eu colocar no latorcínio, você está bem, você vai aguardar o julgamento. Então, eu não vejo um critério dos 15 anos, eu vejo nisso de verdade um retrocesso, sou sim garantista, sou a favor de um direito penal mínimo, enfim, essa é a minha visão, independente, não trabalho na prática da advocacia criminal, eu trabalho no Tribunal Federal, então, mas eu tenho uma visão mais, talvez, mais, visto a dignidade como algo maior, e uma outra visão, me perdoe, a contrariedade da soberania. Não sei se deu meu tempo, mas acho que a gente abre para debate, é melhor ficar mais solto, né? Esse negócio legal. de tempo passa parece... rápido mesmo. Simone, passa voando. eu falo. Eu vou pedir para o Rafael, então, cada um agora tem 2 minutos, pro forma. Eu já chegaram perguntas, e eu, antes de passar para o Rafael, só quero chamar a atenção de quem nos assiste, que o próximo congresso do SER já está agendado, do dia 15 a 17 de setembro, e vai envolver, como não poderia ser diferente, questões polêmicas de direito eleitoral. Estamos no momento de eleição, então eu vou pedir para a produção mostrar rapidamente uma vinheta do próximo congresso e a gente já retorna. Já foi? Eu vi ali, acho que não tinha música, nada. Bom, imaginei eu que fosse uma vinheta, mas era um banner apenas, mas já está divulgado, então, o próximo congresso. Rafa, eu vou, então, passar a palavra para que você, em 2 minutos, trabalhe suas considerações finais, depois para a professora Simone, sem que vocês saiam depois. Temos perguntas e temos que escolher algumas fotografias que os alunos já estão tirando, colocando hashtags, estão colocando no mundo, está todo mundo no mundo aqui, e vamos escolher a melhor fotografia, depois a produção vai dizer quantas fotografias podem ser escolhidas, porque vão concorrer eles vão me falar o que vai estar concorrendo. Rafael, com você. Ok, 2 minutinhos então. Eu inicio agradecendo ao CERS pela oportunidade, a ti, Rogério, especialmente a Simone, por fazer um debate tão vivo, tão honesto, tão escorreito, tão ético assim, embora discordemos em vários pontos. Porém, em um ponto, doutora Simone e eu concordamos. O limite de 15 anos é um absurdo. Eu não posso condicionar a soberania dos jurados a um aspecto de pena. Tanto que o projeto original não previa limite nenhum, e esse limite de 15 anos foi inserido na surdina, com todo respeito, no dia da votação, sem debate nenhum. Eu acompanhei o histórico legislativo, já escrevi a respeito disso, inclusive. Então, qual é a ideia? Nós sustentamos a inconstitucionalidade com redução de texto do limite de 15 anos, que é exatamente a tese já sustentada pelo ministro Barroso, nesse recurso extraordinário já identificado pela doutora Simone, do Ministério Público de Santa Catarina. Nele, o Barroso e Toffoli já votaram a favor, sem limite de pena. O ministro Gilmar Mendes foi contrário, valorizando o 2º grau de jurisdição, inclusive. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário, quando nós duvidamos da capacidade do juiz leigo, nós exercemos um preconceito travestido de tecnicismo. Nós duvidamos da capacidade do juiz leigo de entender um fato e julgar. O que garante que a decisão de um jurado é melhor ou pior do que a de um juiz togado? Dou um rápido exemplo. Tráfico internacional de drogas, Justiça Federal, equatoriano, 10 quilos de cocaína. Qual foi a tese de absolvição de um juiz togado? Inexigibilidade, conduta diversa, pelas dificuldades por as quais ele passava. Eu duvido que algum jurado fosse decidir nesse sentido. Então, não podemos tratar o júri com esse tecnicismo, que, na verdade, representa um preconceito, no bom sentido, é claro, ninguém está aqui ofendendo, contra o conselho de sentença, contra os jurados. Segundo ponto, a doutora Simone referiu sobre Hermínio Marques Porto.
ele, embora um culto estudioso, é um detrator do tribunal do júri. Por quê? Ele permite, por exemplo, que a soberania vigore até a sentença condenatória, até o trânsito em julgado. Depois, por revisão criminal, Hermínio Marcos Porto permite que o Tribunal de Justiça absolva o réu que foi condenado pelo júri. Então, ele pega a soberania e rasga. Não podemos concordar com isso, é claro. E também a professora Simone, com muita propriedade, falou da ponderação, Robert Alexi, entre a dignidade da pessoa humana e os valores que estariam em conflito, em colisão com ela, na execução provisória da pena. Então, nós lembramos que a própria doutora Simone referiu que não existem princípios absolutos. Nem a dignidade da pessoa humana é absoluta com rigor. Nós também temos dignidade da pessoa humana, da sociedade, da vítima, dos familiares da vítima, daquele que faleceu, não está mais ali no plenário. Todos eles têm dignidade que deve ser preservada. Então, quando nós estudamos a ponderação, nós verificamos que os princípios em colisão, em conflito, eles variam ao longo do tempo segundo um contexto fático jurídico. Como é que nós permitimos a explicação da execução provisória da pena? No início do processo, presunção de inocência absoluta. Nós só podemos prender com base na prisão preventiva ou temporária. O processo progride, recebemos a denúncia. O recebimento da denúncia no procedimento bifásico do júri é pouco. Não significa quase nada. Porque o recebimento da denúncia no processo dos crimes da justiça singular é o que no procedimento bifásico é a pronúncia. Então, percebam, enquanto o recebimento da denúncia no processo normal se pauta com base em elementos de informação colhidos ao longo do inquérito policial, o recebimento, na verdade, da denúncia no tribunal do júri requisita prova produzida sob palio do contraditório e ampla defesa na frente do réu, com possibilidade recursal de até o STF. Então, nós temos uma decisão qualificadíssima, que é a pronúncia. Muito bem, no momento do plenário, sobrevém a condenação. Há muito a rigor, e isso já foi desenvolvido, o capítulo da sentença referente à culpabilidade transitou em julgado. Porque todos os recursos que daí cabem não podem discutir mais o fato. Mesmo aquela apelação anômala referida pela doutora Simone, que é denominada apelação limitada por José Federico Marx, ela só pode anular. E eu lembro, anular por anular, nós podemos anular eternamente uma condenação que é pela revisão criminal. Então não faz sentido eu admitir o esgotamento dos recursos na fase de conhecimento para então permitir a execução, se essa sentença é anulável ad eternum, para o resto da vida. O meu parâmetro, então, deve ser outro para permitir ou não a execução. Então, Rogério, doutora Simone, com essas palavras, já devo ter excedido meu tempo. Eu devolvo a palavra com última observação, latrocínio. Latrocínio, atualmente não podemos cumprir provisoriamente a pena, porque a decisão é de primeiro grau, não é colegiada e não é a população administrando o Poder Judiciário. Então, está submetido a uma lógica diversa. Com essas considerações, que eu agradeço muito a todos os presentes, aguardo as colocações da defesa, que sempre fala por último, é claro, e vamos às perguntas. Joia, doutora Simone, vou devolver a palavra com exatamente o mesmo tempo, ao invés de 2 minutos. A plenitude. Vamos lá, para a plenitude da defesa, sem dúvida. Eu ia começar com a plenitude, juro por Deus, eu falei, eu vou começar invocando, em nome do professor Guilherme, a plenitude de defesa, porque eu estou brincando, Rafael. Já está garantido. Já está garantido. Está garantida, o juiz aqui... O reconhecimento da acusação de que realmente o tempo deve ser igual. Eu agradeço também, vou aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite, falar que realmente eu acho fantástico essas ponderações. Horas quase me convenço, mas depois eu já volto. Mas é bastante importante esse debate. Aí eu também vou na tréplica, né? Eu lhe pergunto, então por ter passado por esse juízo de prelibação, de delibação, enfim, teve a pronúncia, isso faz, então, com que os jurados leigos, na sua decisão, passando para o povo, então, a decisão, né, que ele tenha mais força do que o juiz togado. Então, eu vou reverter a pergunta, porque
O dele, essa decisão do colegiado, me ensejaria a constitucionalidade de uma execução provisória da pena. Agora, de um juiz togado que está ali no dia a dia, no cotidiano, analisando prova, analisando autoria, tendo o MP ali também, a defensoria, e ele impõe uma pena, aí ele se submete ao 283 e ele tem que esperar o trânsito, ele tem que esperar pelo menos o julgamento em segunda instância. Então, eu ouso dizer que com o julgamento desse recurso, que já é de 1 milhão e tanto, né, que é 1.235.000, através de um número cabalístico, eu já ouso dizer, nós vamos ter dois processos penais, né, dois lados. Eu tenho o 283, que se aplica para o juiz togado, que se aplica para todos os delitos que não contra a vida, salvo se conexos com o delito contra a vida e aí julgados no tribunal do júri. Então, e vou ter um outro Código de Processo Penal, então, estabelecido pelo 4921, né, e 6 o primeiro, a linha E, e então se aplicando só ao tribunal do júri. Eu tô cada vez mais vislumbrando e dando força, desculpa, Leonardo, a um tribunal, e aí pode ser fragmentado por Hermínio Marques Porto, que de verdade tem uma visão mais estrita, mas eu não consigo dar maior valor para uma decisão que é possível, sim, de rescisão, com prova contrária aos autos e possível um novo julgamento. E aí, como eu tenho mais uns minutos, eu coloco até o que você mesmo me exemplificou. Eu tenho vezes que eu, promotor, peço absolvição, que o defensor concorda e os jurados discordam. E aí eu pergunto, Rafael, quem sabe analisar as provas, não desmerecendo de forma alguma o leigo? Mas ali eu tenho uma controvérsia instaurada. E ele condena. O juiz é obrigado à dosimetria da pena. Eu tenho um homicídio duplamente qualificado, reconhecido, sei lá. O juiz é obrigado a colocar uma pena, em concurso com um crime de, sei lá, roubo, ocultação de cadáver e etc. E ele é obrigado a colocar uma pena. Aí nós dois, né, como parece marido e mulher, mas na brincadeira, uma coisa a gente concorda, os 15 anos estão errados. Isso não temos o que falar. Deu na telha, vamos por 15, né? Algumas coisas, igual na Constituição, no calar da noite, o Estado parlamentarista virou o Congresso, que Congresso tem parlamento. A gente não consegue entender se a imunidade é parlamentar, né, ou se a imunidade é congressista, né? A gente já vive dessas controvérsias. Mas eu não concordo com o direito diferenciado para o tribunal do júri, não daria uma maior valoração a uma sentença colegiada pelos juízes leigos, né, pelos jurados leigos, em razão do princípio da íntima convicção. Isso me pega realmente. Se você me perguntar se é contra o tribunal do júri, talvez, daí é um outro embate. Mas eu trago a sua própria pergunta. Você pede como promotor absolvição, a defesa concorda, os jurados discordam, o juiz condena, executa provisória a pena. E esse cidadão? Se o órgão ministerial do Estado, representando o povo, representando o Estado, está ali pedindo absolvição, será que ninguém mais do que ele capacitado ali irá pedir, né? A gente já sabe que ele é um órgão acusatório, ele é um órgão garantidor aí de um outro viés constitucional. Como que eu faço com essa sentença, se o juiz é obrigado a fazer a dosimetria? Fica adstrito aos juízes leigos. Independente do tempo, eu encerro aqui. Legal. Sabe que eu adoraria ter participado do debate. Eu sei. Eu estou aqui como espectador de pedra. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas foi muito legal. Você também foi meu professor, eu te agradeço, Rogério. Te agradeço imensamente, você foi meu professor no LFG. Dois, então. Ele foi meu professor. Isso mostra o quanto o Américo BD está velho. Não, mostra o quanto você está no formal, né, Rogério? Pelo amor de Deus. Que nada. Você formou tantos alunos hoje com argumentos, imagina? Pois é, mas muito legal. Olha, eu aprendi muito e adoraria. Vocês, aliás, responderam, e aí nós percebemos a riqueza do debate. Vocês responderam todas as perguntas que vieram durante o debate. Andressa Cavalcante Felipe, por exemplo, ela está indignada com o tempo de 15 anos, e realmente esse tempo de 15 anos merece todas as críticas. Fico feliz que o ministro Barroso já tenha tocado nesse assunto, nesse recurso extraordinário, porque, de fato, se nós vamos fundamentar a execução provisória na soberania dos veredictos, ela existe independentemente da pena.
E os Rogério, dois continuaram com isso. Oi. Uma autopromoção minha só agora. Não é vaidade, na verdade é muito orgulho de quem está na academia e consegue ter o seu trabalho reconhecido também fora da academia. Então, esse voto do ministro Barroso, inclusive, faz referência a um artigo de minha autoria, que critica esse limite de 15 anos. Então, por isso que eu conheço bem até o próprio extraordinário, sabe? Só esse registro que eu gostaria de fazer. Perfeito. Parabéns, perfeito. Rafael. O sonho é ser citado num voto. E esse livro, o livro do Rafael é muito legal, muito rico, muito bom. Aceito doações, Rafael. Rafael, aliás, é obrigação sua, Rafael. Obrigação sua doar um livro para Simone. Agora, Simone e Rafael, nem queiram responder agora, porque daria um outro debate. Mas quando eu escrevo sobre prescrição, eu confesso que eu fico me perguntando qual é a prescrição que corre na execução provisória da pena. É a prescrição superveniente ou a prescrição executória? E ninguém me convence, eu acho que não tem que correr prescrição, porque prescrição é o tempo contra a inércia do Estado, e o Estado não está inerte, ele está cumprindo a pena. Então, eu fico imaginando que o tempo que o Estado tem para julgar o recurso é o tempo da pena. Porque correr prescrição contra o Estado que age, porque ele já está executando a pena, é esquisito. Eu tenho muita dificuldade. Você tira o direito do réu de ter a prescrição reconhecida, Rogério. Eu está agindo. Por uma questão de coerência, eu acho que se você admite execução provisória, foi o que eu escrevi quando eu falei da execução provisória, e eu sou a favor da execução provisória, independentemente do júri, mesmo fora do júri. Tá certo que eu gosto de ver um julgamento pelo menos num duplo grau de jurisdição, mas eu fico me perguntando, Rafael Simone, qual é essa prescrição que corre, se é que existe prescrição? Bom, isso poderia ser um debate, Rafael e Simone, é que eu não sei se depois eu até mando para vocês quantidade de elogios nos debates, independentemente do lado do aluno aqui, estão parabenizando os dois. Parabenizando o debate. E agora vocês têm uma missão. Qual é a missão? Já me avisaram que o vencedor deste concurso de fotografias que vem agora ganha uma bolsa integral para uma pós-graduação da Faculdade CERS. Bah, mas aí até eu quero competir. Pois é. Pois vocês, mais do que competir, vocês têm que vir ministrar aulas aqui na pós-graduação do CERS. E aí eu vou pedir para a produção vai colocar as fotografias, são 5, a produção separou 5 fotografias, eles vão colocar, vocês vão ter que guardar qual a fotografia, vamos tentar pensar na fotografia 1, 2, 3, 4, 5, e o que vocês gostaram, para de repente identificá-las. A fotografia. Vamos ver se nisso a gente concorda, né, Rafael? Vamos ver se só na fotografia. Vocês estão conseguindo enxergar a fotografia aqui? Eu enxergo uma tela, apenas uma fotografia. Isso. Essa tela você vai aumentar para a gente, produção? Sim, não? Deixa eu ver se ela aumenta para a gente essa foto. Agora assumiu a fotografia que eu enxergava. Para mim também, não tenho nada. Está aqui no CERS Cursos, não está aqui no meio, ó. Eles vão compartilhar, eu acho, com a gente. Deixa eu ver o que ele está falando comigo aqui. Deixa eu ver se ele consegue. Eles estão tentando compartilhar. Isso. Estão enxergando, Rafael? Estão enxergando? Estão. Essa é a primeira fotografia do Adriano. O Adriano está ali com um sapo, uma caneca do filho, dá para ver que ele é pai, óbvio, joia. Então ele escreveu o seguinte: enquanto o baby dorme, papai Adriano e seus amiguinhos assistem ao 12º. Então, muito legal. Ele quer a bolsa com olheiras, firme e forte. Tá aí, ó. Pronto, essa é a primeira foto. Segunda, um brinde ao excelente Congresso Jurídico Online, Ana Godoy. Ela está com os livros CLT assistindo um Congresso Jurídico Online de Direito Criminal. CLT e a taça de vinho. E uma taça de vinho.
A taça de vinho eu gostei. Agora, é porque tem muita taça de vinho que ela está consultando a CLT no nosso debate. E tá com o Jamil atrás, ó. Veja, Jamil. Verdade. O Jamil na taça. E eu na CLT. Isso depois encontra. Bom, mas guarda aí. Como dói. Terceira foto. Opa, vinho. Ô, gente, novamente. tá todo mundo numa taça de vinho? Pois é, né? Olha, eu tô tomando água. Um copo de água aqui, um copinho. Eu tô tomando água. Será que com vinho ia ser melhor? Danone zero. Vamos lá. Congresso certo sendo findado com maestria, juntamente com frio e vinho, bom demais. Maíse, legal, joia. Então, essa é a foto 3. 4. Nayara, uma das coisas que amo fazer é desenhar. Devido ao tempo, aqui estou para homenagear todos os encontros noturnos e maravilhosos. Fiz um desenho simplório, mas imensamente significativo para mim e para todos os ouvintes. Então, ela fez um desenho aqui, legal. É uma artista. Artista, né? Muito bom. Muito bom. Show. Última foto. A Andressa, boa noite. Vamos para mais um dia de congresso. E aí tem ali, olha, uma tabela do SES lá em cima, lousa, calendário, o Jamil. Legal, legal. Eu vou começar, pode tirar. O Jamil foi uníssono, né? Ele apareceu em todas as fotos. Pois é, pois é. O que é essa prova? O que é isso? Pois é. Começando, né? O nosso bodybuilder. Vamos lá. Falei pro Jamil, você vai morrer com uma saúde? Eu falei, atravessando a rua, Jamil. Para quem dá aula com o Jamil, gente, é muito incrível, porque ele é tão regrado que é bonito ver. É bonito ver a regra que o Jamil tem para viver. É sensacional. Fiquei elogiando o Jamil tomando uma Coca-Cola e comendo uma esfirra de queijo. Vamos lá. Então, estão aqui assim fotografias para que nós não esqueçamos dos detalhes. Vou começar com a professora Simone. Simone, qual das 5? O meu voto é para o Adriano. Eu achei extremamente criativo, achei extremamente esforçado. Eu sei quanto é difícil ter filhos e estudar, enquanto dorme ou enquanto enfia a chupeta na boca, para você poder ver um congresso aí e deve, com certeza, trabalhar durante o dia. Então, a minha simpatia realmente foi por essa primeira, talvez o espírito mãe, sei lá. Show, show. Então, um voto, Adriano. Rafael. Concordamos, Simone. 100%. Sem tirar nem pôr. Uma hora a gente ia concordar. Por todos os fundamentos empregados por ti, sem desmerecer, é claro, a nossa artista, o vinho, o Rogério trabalhista, a Andressa, mas o Adriano aqui ganhou destaque, muito criativo. Fofo. Bom, Adriano já ganhou, mas eu não vou deixar de votar, apenas para que fique o registro histórico, porque o Toffoli nunca deixa de votar, mesmo que esteja 10-0. Então, nem o Faqui. Nem o Faqui. Eu vou votar no Adriano também, sem dúvida alguma. Eu lembro quando eu tive o Bruno, meu primeiro filho, eu estava escrevendo um livro sobre... Bruno nasceu em julho e o Luiz Flávio, saudoso Luiz Flávio, querendo que eu entregasse um livro sobre a lei de drogas. Eu tive que escrever o livro quando o Bruno dormia. E aquilo foi um desafio. Sei muito bem o que o Adriano está sentindo, não desmerecendo as outras fotos, todas muito originais. Eu gostaria que o Sérgio sorteasse, na verdade, 3 bolsas. Mas a gente podia dar até para os bonecos, né? Porque os bonecos, coitado, entraram na raça, né? Esse boneco já deve ter voltado para o pai do filho. Quando a gente é concursando ou quando a gente é pai, qualquer coisa é válida. Os bonecos conversam. A gente tem umas elucubrações que são pertinentes ao espírito. Eu escrevi o doutorado também com uma criança de 1 ano e 3 meses. Falei, Jesus do céu, é para nunca mais ou não ter filho ou não continuar estudando. Uma das duas hipóteses a gente vai ter que ter. Legal. Gente, foi uma satisfação. Fechamos com chave de ouro. Com muita sinceridade, a quantidade de elogios para os dois, sem exceção, é imensa. Rafael, muito obrigado. Rafael, meu colega de Ministério Público, nós somos coautores de um livro, Leis Penais Especiais. O Rafael aceitou o desafio, escreveu sobre crimes ambientais, escreveu sobre crimes do ECA. Eu já tinha
estudado crimes do ECA. Quando eu li o Rafael, eu falei, poxa, Rafael, eu dei meus crimes para você trabalhar em cima e você está me corrigindo. O Rafael me corrigindo, aprendo muito. Rafael, obrigado pela sua participação, você foi brilhante, como já era de se esperar. Simone, não a conhecia, pelo menos não de palestras assim, mas eu te garanto uma coisa, o que o Jamil falou de você, ele foi econômico. Ele foi econômico. Você foi muito bem. Não é fácil discutir com esse homem aqui, você viu que toda a tese dele num livro. O guri, imagina, ainda referendado pelo Barroso, mas quem sou eu, coitada? Ele é citado no voto inicial de relatoria, você é louco. Eu nem sabia, já vi onde ele me pôs. Já viu, agora vai me escutar. Quem vai decidir? Olha o que ele me expôs. Quem vai decidir esse recurso extraordinário já deu para ver. É o Rafael. Não, Rafael, o Jamil, ele foi, o nosso bodybuilder, ele foi comigo, ele não foi honesto. Viu, o pessoal que fica tirando foto aí só com o Jamil, puxação de saco do Jamil. Eu vou falar com ele que ele não foi honesto, porque eu não sabia que você tinha uma tese, você me perdoa, eu deveria ter tido essa cautela, e se eu tivesse, talvez eu não tivesse tão imbatível, mas eu aguardo o seu livro, viu, Rafael? Mando sim, com Quem gosto. não chora, né? Se você quiser, eu mando o meu, a gente fala sobre psicopata, mas de repente... Né? É a tua tese, sim. Você está com o seu aí? Fácil. Eu tô... mas gente, peraí, vou pegar. Mostra pra gente, por favor. Peraí. Você sabe que o último congresso que teve... Deixa eu esperar aqui. Eu vou contar a honestidade para vocês. Como... Eu vou ser bem honesta para vocês. Se eu levantar, eu tô com uma calça de bolinha. Aí todo mundo vai ver. Então, chama Psicopatas em Conflito. Eu tô só com a blusa bonitinha, sabe? Como foi os ministros, de gravata, tal. Chama Psicopatas em Conflito. E se eu levantar na biblioteca, tá lá em cima. Então, eu não vou fazer esse ridículo. Chama Psicopatas em Conflito com a lei. O último congresso nós tivemos aqui, já temos mais de 10 mil inscritos, e costumamos, com os reprises, etc., chegar a 20 mil pessoas. Então, eu faço questão que eles saibam. Já viram o livro do Rafael, que saiba o seu. E qual é a editora? A minha é aquela de Curitiba, como é que chama? Juruá. A sua editora qual que é, Rafa? De Plácido, Minas, BH. Legal, joia. Bom, a gente devia trocar, né? Pois é. A Juruá, eu gosto muito, é uma editora que dá desconto, faz igual a Juspódio, que eu compro os seus livros pela Juspódio. Inclusive, vamos fazer propaganda do seu livro do Pacote Anticrime, que também esclarece todas as questões. Teve aí a audácia de soltar no prelo, quase, com opiniões que foram aí inovadoras. Eu estraguei o Natal e Ano Novo da minha família com esse livro. Eu imagino. Quase um divórcio. Foi o Congresso que estragou. Mas, gente, vou convidá-los para outros eventos e também, com certeza, para as nossas pós-graduações aqui. Vocês vão adorar. Obrigado. Produção, eu quero agradecer imensamente todos, Ed, Caio, todo mundo da produção que ficou até agora. Obrigado, vocês são show como sempre. Isso aqui sai tudo azeitado por causa desses meninos. O Yuri. O César, o Yuri, todo mundo. Obrigado, gente. Vamos nos despedir. Um abraço, até o próximo encontro. Valeu. Obrigada. O nosso Congresso Jurídico Online chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo gratuito promovido pela Faculdade CERS. Foram 4 dias intensos abordando diversos temas da área do direito sob a perspectiva diferente dos nossos palestrantes. Se você deseja rever ou perdeu algum dia, em breve os vídeos ficarão disponíveis na íntegra na sua área do aluno. E quem desejar já poderá adquirir o certificado com 20 horas de atividade complementar no site do CERS. Aproveite para seguir a Faculdade CERS nas redes sociais e ficar por dentro das novidades que vêm por aí. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau!